Pessoal, bom dia. Bem-vindos a todos aí. Queria agradecer para vocês aí, primeiro a oportunidade de estar aqui e a presença de vocês, né? O assunto de hoje da tertúlia matinal é a paracogniciologia. Eu queria convidar vocês a gente entrar nessa navegação, nesse tema. Em primeiro lugar, queria convidar vocês realmente a participar desse objetivo. O meu objetivo aqui seria o nosso, de tornar esse assunto mais conhecido. Né? Convidar vocês a, mais para frente, a partir de hoje, né, talvez entrar numa nova linha de investigação nessa área, né, da mental somatologia. Agora, de início, eu já queria declarar aqui a maneira como eu me surpreendo com isso, né, porque às vezes a gente pensa, a gente não sabe bem o que está acontecendo com as pessoas, né? Então, pode ser que eu tenha um preconceito sobre isso. Eu tenho um preconceito sobre isso de achar que às vezes as outras pessoas ainda não examinaram determinadas questões. Isso às vezes acontece comigo. E quando surgiu a ideia de desenvolver esse trabalho aqui, eu descobri isso, que eu estava errado. Né? Porque eu fiz um levantamento, está aí na mão de vocês, deixa eu pegar aqui o meu. Tá aí, começa, acho que na página 3, né? Tem um levantamento desse paracognato na enciclopédia da Conscienciologia. Aí eu me surpreendi porque eu achava que esse assunto era muito escasso na enciclopédia. Eu já sabia que o professor Valdo usava e o Pedro Fernandes, mas eu descobri que mais pessoas usavam, né? Então isso aqui eu provei para mim que eu tinha um preconceito sobre a situação, porque eu achava que ninguém falava nesse assunto. Entende? Realmente é pouco abordado ainda, relativamente. Então aqui eu queria declarar minha ignorância em relação a vocês. É isso. Então, eu estou preparado aqui para receber aí surpresas vindas de vocês sobre isso. Então, não pensem que esse assunto é um assunto que a gente aqui vem a trazer um conhecimento maior que o de vocês. Negativo. Isso é surpreendente. Isso que a gente se surpreende. Né? Que eu tenho que assumir essa especialidade, sim. De propor, de investigar, de trabalhar com isso o tempo todo, ok. Mas é muito interessante ver o que é que vem das outras pessoas. E esse assunto é um assunto comum para vocês. A hora que vocês forem entrar nisso, se já não entraram, vocês vão ver que isso aqui faz parte da vida comum de vocês. Esse nome, paracogniciologia, ele é um pouco diferente, mas é o dia a dia da vida de todo mundo. Não é só questão de prestar atenção. Uma vez me fizeram essa pergunta, mas o que acontece na paracognição? Olha, acontece o que acontece com você todo dia, na maneira como você pensa, conhece as coisas, porque o processo multidimensional está presente o tempo todo. Né? Então, esse é o nosso principal objetivo aqui, é um objetivo de divulgar, prestar serviço. Né? E a nossa proposta aqui, basicamente, então, em termos de especialidade da Conscienciologia, perceber que essa especialidade existe, né? E o que é isso, então? Nosso objetivo aqui básico é esse, é um objetivo básico. Daí para frente, eu vou me guiar aqui por vocês. Né? Eu me organizei aqui para tratar desse assunto assim. Eu, ao longo das últimas semanas, eu abri um campo de recepção de ideias específico. Para isso, eu fui anotando várias ideias. Então, tem algumas ideias separadas, soltas, que eu anotei para, dependendo do que vocês colocarem, aí eu tiro a carta do bolso. Seria isso, entenderam? E o que está na mão de vocês é um roteiro mais estruturado da proposição dessa especialidade.
Então, o que está na mão de vocês é um conteúdo até certo ponto formal. Eu aqui, para conversar com vocês, eu não vou seguir essa sequência do jeito que vocês receberam. Mas eu acho que seria interessante vocês aí examinarem isso com calma e perguntarem tudo que vocês quiserem, a gente aqui debater tudo que vocês quiserem, porque o momento é esse. Eu vou verificar aqui também, ia pedir isso junto com vocês, para a gente avaliar a necessidade e a inspiração que a gente teria de bolar, propor alguma atividade nessa área, o que a gente poderia fazer se for necessário. Por exemplo, escrever livros e artigos, isso está em andamento. Lá, aqui atrás, tem uma lista do material que já foi publicado referente a esse tema, né, assim, específico. Específico quer dizer, o objetivo é apresentar os assuntos da paracogniciologia, né? Essa lista de referências bibliográficas que está aí atrás, né? Mas, por exemplo, se alguém escreve sobre o seu processo de autoconscienciometria, pensem só, para começar a perceber o que eu estou querendo dizer aqui. Você vai escrever algum texto seu que tem a ver com autoconscienciometria. Isso é paracogniciologia, de certa maneira. Você está estudando, né, a sua consciencialidade, isso está no campo da mental somática, você está se estudando. Ok? Então, aí tem um problema óbvio, que é de você pensar em fronteiras de especialidades conscienciológicas. Essas fronteiras, gente, elas são teóricas. Na prática, já está tudo misturado. É o mesmo fenômeno que acontece com você, depende da maneira como você olha para classificar e organizar, né? Então, estou aqui só querendo ambientar vocês com esse material que vocês receberam. Outra coisa que eu queria assim, colocar como um aviso inicial aqui, né? Eu já tenho alguma experiência em ver como que as pessoas reagem em relação a certos assuntos. Esse assunto especificamente para a cognição, desde os primeiros momentos em que isso começou a ser trabalhado, eu recebi muita crítica e vi as reações emocionais das pessoas, de incômodo. Não foi uma vez, várias vezes. Isso, gente, dentro do IPC, do ambiente, as pessoas chegam assim e falam assim, para que serve isso? Sabe? E criam um rechaço. Isso não é todo mundo, mas isso acontece com algumas pessoas. Acontece comigo também às vezes, sabe? Então, muitas vezes, quando você escuta alguma palavra, um termo ou uma ideia que foge do habitual, a pessoa às vezes reage àquilo. Então, eu queria fazer um pedido para vocês para relaxarem. Quando vier alguma reação, pensa o seguinte, examina, conversa. Eu procuro me preparar comigo mesmo para eu atender as minhas demandas de quando eu reajo a essas coisas. Porque se a gente vai mexer com um amparador, com ideia diferente, se você começa a reagir, isso aí cria um ruído negativo no próprio parapsiquismo, né? Isso acontece com a gente às vezes, né? Vem uma ideia nova e você reage àquilo, essa reação emocional. Nesse trabalho específico do estudo da paracognição, gente, eu tenho uma coleção grande de episódios com colegas em que vem uma reação emocional, não é comigo, é com a ideia, né? E esse tipo de ideia especificamente gera isso porque ela tem uma característica plena antiemocional. Não dá para a pessoa entrar no estudo da paracognição, da paracogniciologia, embaralhando com as emoções. Então, se tem ruído emocional, a pessoa vai reagir dentro dela, contra ela mesma. Eu estou cansado de ver isso, é muito curioso. Então, e aqui fica um aviso assim, muito curioso, para vocês se observarem nesse processo e eu pediria também, assim, de colega, se acontecesse com vocês, vamos conversar, porque eu sou curiosíssimo com isso. Entende? Assim, olha, aconteceu isso comigo, com aquela ideia, veio isso, tudo. E às vezes no meio disso tem uma ideia boa querendo chegar para a pessoa e aquilo ali cria um ruído, um conflito. Entende? Isso é curiosíssimo. Então, assim, ó, quando eu vi, não, isso não está errado, Bernadette, você vai ter que fazer outro movimento. Aprender a ouvir, a escuta primeiro, ouça, depois você faz o filtro. Não, e
não no que eu queria falar. Então, essa foi uma técnica que me ajudou muito para mim aprender a fazer esse movimento contrário, que era falava, reagia antes de tensionizar, de passar o filtro. Sim. Isso que você está dizendo é interessante, porque se você tiver a possibilidade de já examinar você mesma no funcionamento mental somático, você vai descobrir coisas sobre como você é, como você funciona, tá? Justamente nesse âmbito. Assim, o exame emocional, ele é necessário para a nossa reeducação, para a nossa reciclagem, mas o que a gente está falando aqui vai além disso. É um exame nessas situações, mas já num plano mais essencialmente mental somático. E isso que é interessante. A gente começa a entrar no outro campo de análise, de autoconhecimento. Né? Pessoal. Eu acho que o praxe é esse. A gente vai falando primeiro, né? É que eu fiz aqui essa introdução realmente para assentar um pouco o assunto no início. Aí eu vou entrar aqui agora numa parte pequena, que eu espero que seja pequena, assim, um pouco mais sequencial, para vocês entrarem no assunto e também para vocês poderem fazer alguma pergunta sabendo do que se trata, né? Uma vez eu vi um colega nosso aqui falar assim, vamos conversar sobre o livro que nós não lemos. Se a gente não lê o livro ainda e for conversar sobre aquilo, é uma conversa diferente, né? Então vamos primeiro ver de que se trata. Gente, esse assunto, então, da paracogniциologia, ele vai tratar, veja bem, do que você sabe sobre a sua vida parapsíquica, sua vida multidimensional, multiexistencial. É isso. Aí tem uma palavra-chave, que é saber. Tá? Então, a paracogniциologia é uma especialidade que está interessada no seu saber, no seu conhecimento. Né? Então, o assunto básico é o conhecimento. Tá? É o assunto da paracogniциologia. E esse conhecimento é o quê? É todo tipo de conhecimento. Todo tipo de conhecimento. E vai muito além do que a gente já tem pensado e visto, escrito aí sobre o que se fala sobre conhecimento na intrafisicalidade. Né? Teoria do conhecimento, etc. A paracognição, me parece que existe para extrapolar isso tudo. Por exemplo, o conhecimento factual das memórias, dos episódios extrafísicos, da história extrafísica, da história multidimensional da pessoa, os fatos que acontecem. O conhecimento prático, hábil, o saber fazer. Né? Como que você sabe o que você faz para sair do corpo? O que você sabe de como você faz para desenvolver a sua clarividência e seus parafenômenos? Esse saber fazer parafenomenológico. Né? O conhecimento teórico sobre essas hipóteses, que já é diferente do saber fazer. Né? Como é que você explica, né, a expansão de consciência? Como é que funciona isso? O que é uma expansão de consciência? Né? Como é que é a parafisiologia disso? Aí é a teoria, não é o saber fazer. É outro conhecimento, outro tipo de conhecimento. Né? O conhecimento metodológico, que tem a ver com como fazer. Né? Como você desenvolver estudos sobre o conhecimento. Então você vai estudar o conhecimento e como é que você pode criar métodos sobre isso, sobre um conhecimento parapsíquico. Né? Aí isso vai se complexificando. Né? O conhecimento processual. Né? Como é que é o processo do conhecimento? Se você examinar lá o conhecimento como um objeto, você vai ver que ele nasce, cresce, amadurece, evolui. O próprio conhecimento, ele tem um processo em que ele vai se associando, multiplicando. Né? Então, é muito comum dentro da área científica, até convencional, se falar em processos de conhecimento. Você estuda os processos de conhecimento. Né? Outra coisa, o conhecimento epistemológico. Né? O conhecimento epistemológico, ele estuda o conteúdo do conhecimento. O Fred aqui, meu amigo, ele me ajudou na revisão desse material que está na mão de vocês. A gente conversou um tempo e ele mandou para mim um material enorme, que isso vai me ajudar bastante.
Deixa eu pegar aqui. É porque eu imprimi isso separado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui no meio de um monte de anotações. Acho que está embaralhado aqui, que tem um monte de papel aqui. Mas está aqui no meio. Está aqui esse aqui. É isso aqui. Ele no Word, né? Ele fez as revisões. Isso aqui vai me ajudar bastante. E uma das perguntas que o Fred fez, muito pertinente, era sobre o uso dessa noção de conteúdo do conhecimento. Entende? Se isso faz sentido. Né? Se não tem uma redundância aí, não bastaria falar só de conhecimento. Né? Então, usar a noção de conteúdo do conhecimento, isso em epistemologia é clássico e é funcional. Porque o conteúdo, ele se diferencia do processo. Tá? Por exemplo, astrologia. Astrologia, gente, funciona, tem lógica, né? Mas é mentira, porque o conteúdo é mentiroso. O conteúdo é o seguinte, o planeta Marte vai influenciar na minha vida? Você entende? Se alguém provar que o planeta Marte influencia na minha vida, aí a astrologia faz sentido. Por exemplo, que os astros influenciam na minha vida. Esse seria, no meu entendimento aqui, o conteúdo do conhecimento astrológico. Mas agora, se vocês forem estudar o sistema de conhecimento astrológico, da astrologia, ele tem toda uma lógica. Aquilo é feito para as pessoas acreditarem. Tem uma lógica intrínseca. Então, o processo do conhecimento da astrologia, gente, é muito bacana. Entende? É bem feita a coisa. Né? Tem sistemas, e eu já examinei isso. Na astrologia, quem mexe com ciência, eu recomendo que a pessoa estude astrologia para ver os construtos. Quem estudou astrologia foi um outro colega nosso que é interessado muito em estudar o conhecimento. Ele estudou astrologia a fundo, que é o Karl Popper. Para o Karl Popper é um epistemólogo, bem nessa área aqui que eu estou falando agora. Ele, para poder estudar os processos e os conteúdos de conhecimento da ciência para fundamentar, ele foi estudar aquilo que parecia que não era ciência, para começar a comparar. Ele tem um livro, o principal livro do Karl Popper, que as pessoas infelizmente não citam e não conhecem, é um livro chamado Conjecturas e Refutações. O professor Valdo classificou esse livro como uma das principais obras da humanidade e ficou numa exposição na Holoteca um bom tempo. Vocês lembram que tinha uma exposição dos clássicos da humanidade, que o professor Valdo classificou? Esse livro, Conjecturas e Refutações, era um desses livros. Estava lá. Ele tem uma edição de capa preta, um livro grosso. Tá? E lá pela página 34, o Karl Popper, ele examina o problema da astrologia e da psicanálise e vai desconstruir e vai classificar essas áreas como pseudociência. Tá? Por quê? Está tratando de conteúdos que não se afirmam. Apesar de todo o processo do conhecimento ser bem lógico, isso engana a pessoa. Entende a situação? Um exemplo que eu estava ontem conversando com a Adriana me veio mais claro para entender o que é conteúdo de conhecimento. Você vai lá no supermercado e compra um saco de leite, aquele leite que vem em saquinho, por exemplo. No rótulo do saquinho do leite, né, tem as informações sobre o leite. Ok? Tudo que está no rótulo é um processo de validação. Está validando aquele leite. Está dizendo que aquele leite é um leite bom para a saúde, foi pasteurizado, tem lá o carimbo de certificação, né? Ok? Está certificado. Agora eu pergunto para vocês, o que está dentro do saco do leite? É um leite de verdade? É um leite misturado? Né? Entende o que eu quero dizer? No rótulo está tudo validado. Isso aí que é aquela conversa, Márcio, de separar verdade e validade. A validação, porque o pessoal fala em validar as pesquisas, validar os métodos, né? A validação, eu entendo, assim, classicamente, sendo do campo da lógica. Entende? Da validade dos processos de conhecimento. Você organiza aquilo e você transmite para as pessoas e a pessoa tende a engolir aquilo. Que é muito diferente de você abrir o saco do leite e você querer saber que leite é aquele. Se está misturado, se é verdadeiro, o que tem, você ir atrás. Quando você vai atrás para examinar e pesquisar
Que leite é aquele? Isso é epistemologia. Você está interessado em quê? No conteúdo do leite. Para ver se a origem... O que se associa à noção de epistemologia? Origem, qualidade, conteúdo. Pensa nesse exemplo do leite que você não vai errar. Outro exemplo que eu gosto de usar é isso aqui, ó. Ouro. Você vai na loja e o vendedor vai te dizer que é ouro, vai te dar um documento dizendo que é ouro. Certo? Isso aí, gente, não quer dizer que seja ouro. Ele está validando que é ouro. Ele está validando. Para você saber se é ouro mesmo, você vai ter que examinar o material. Ponto de fusão, você vai ter que pingar elementos químicos para ver a reação, tudo. Você vai ter que pesquisar o ouro. Aí você vai entrar numa investigação epistemológica para você se fundamentar para dizer que é ouro. Agora, em cima dessa questão aí da astrologia, né, e do Popper, né, que eu acho que é central aí na tua colocação, aí a pergunta que me ocorre, Ulisses, para você ajudar aí na compreensão do processo, é que, digamos, no caso da astrologia, do que eu estou entendendo, né, ela é questionada pelo Popper, né, porque essa relação entre os astros e a gente, essa força que poderia estar influenciando, né, ela não tem como ser, digamos, submetida à refutação. Você não tem experimento, não tem explicação para poder fazer predições. Então, como ele trabalha com o problema da refutação, então ele diz que você não tem ainda, e por isso que ele, então, questiona, e do mesmo jeito da psicanálise também, porque você entra num ciclo vicioso e termina não podendo refutar. No entanto, digamos, na astronomia, né, você já tem, digamos, experimentos de previsibilidade, explicação, e aí, por isso, então, estaria se legitimando como ciência. Então, todo o problema está atrás dos testes, né, experimentais para poder... Mas, quando tu fala do conteúdo, agora voltando para o conteúdo, que estaria por trás dessa questão, aí eu fiquei me perguntando assim, o conteúdo mesmo que está aí, eu imagino que seja uma força de gravidade, no caso dos corpos, né, que estaria possibilitando esse movimento. E essa força mesmo, enquanto conteúdo, é difícil você defini-la ou aprendê-la. Aí como é que tu vê isso do ponto de vista da paracognição, da fenomenologia? Olha, o desafio é a consciência buscar modos de investigar esse conteúdo. Isso não penso que seja uma coisa dada, Márcio. Se eu entendi o que você está colocando, assim, sobre o que seria uma metodologia específica da epistemologia. É isso? Como que eu investigo o conteúdo? Aqui. Não, a questão central mesmo é que quando tu vai buscar conteúdo, essência, né? Sim. Você vê, o próprio, digamos, Newton tem a força de... Você perguntou o que é, ninguém sabe. O que você sabe apenas é que os corpos, eles se atraem. Né? Então, o que tu tem é matéria que estaria assim, né? Sim. Sendo atraída aí, mas esse conteúdo, essa força, essa essência, e quando você está falando do conteúdo do conhecimento, eu estou remetendo a algo do gênero, eu vejo como uma questão assim problemática, entendeu? Exato, E aí por isso que eu estou trazendo para... Olha, esse assunto especificamente a gente vai tratar hoje à tarde. A gente está aqui no ambiente também, no campo da Semana Paracientífica. Essa tertúlia, esse tema, a gente projetou dentro dessa Semana Paracientífica. Então, estão acontecendo 4 semanas aqui na Cognópolis agora. TENEPS, Comunicons, Invexes e Paraciência. Tudo junto. E hoje à tarde a gente vai ter um momento sobre um ciclo, é um evento inserido nisso, que é o 3º ciclo de pesquisas em paraepistemologia. E vão haver várias apresentações. E o assunto ali é esse, quem tiver interessado nisso, né? Mas o evento tem que fazer inscrição, né? Mas, independente disso, essa demanda a gente tem que ter. Márcio, isso é desafiador, porque cada tipo de conteúdo ele exige uma criatividade para você investigar de uma maneira diferente. Estudar o conteúdo e se aproximar da essência daquilo. É desafiador. Se a gente for entrar nisso agora, vai viajar mais ainda porque eu gosto desse assunto. Então, vamos... Né?
Agora, eu acho importante tratar desse assunto aqui agora, começar a falar sobre isso, porque essas mesmas questões se aplicam exatamente sobre o parapsiquismo, né? Então, o que é verdade dentro do que acontece conosco, com vocês? E como organizar esse conhecimento parapsíquico? Eu fiz aqui agora um trânsito em vários tipos de conhecimento. Tudo isso tem no parapsiquismo. A gente pode classificar, estudar, organizar. Isso eu tenho me dedicado a fazer isso nos últimos anos, né? Então, assim... Isso que eu ia te pedir, se você se importa, de falar aqui do nosso item 5. Sim. Né? Porque você tem uma experiência aí, né? Um histórico. Do histórico. Será que você podia contar um pouco, assim, o seu histórico? Como que foi, assim, suas vivências, até você, sabe? Contar um pouco da sua experiência, da sua vida? Ulisses, aqui em cima. Sim. Então, só um minutinho. Só para ficar claro para mim, e talvez para os colegas, a questão da validação. Então, nós somos passivos, estamos passivos a várias estruturas de conhecimento validadas por outras pessoas, no caso, né? Então, a epistemologia seria o processo da verificação dessas estruturas de conhecimento validadas por outras pessoas, é isso? Aí você reuniu vários conceitos. Olha, o Alexandre ontem mesmo, discutindo sobre isso no evento, ele trouxe a questão de que esses assuntos são controversos e cada autor coloca um ingrediente, muda um pouco, né? Olha, o trabalho epistemológico, ele tem a ver com você verificar a aproximação de um assunto da verdade. Se aquilo é autêntico, se aquela origem confere, né? Se a existência realmente se consolida daquilo, né? Que é um pouco diferente de você examinar como que aquele processo acontece em termos de conhecimento. Isso que eu estou chamando de processo tem a ver com a validade. Validar algo é você dizer que a maneira como você entende aquilo está correta. A validade é do campo da lógica, é do nosso entendimento sobre algum conhecimento. Tá? Só que esse conhecimento que eu estou entendendo pode ser uma mentira. Tá? Então veja bem, você pode entender uma mentira com toda a lógica. Entende? Isso é do campo da validade. Né? Isso é muito estudado nas falácias. Né? Não tem aquela história... como é que fala a falácia do Sócrates? Todo homem... Sócrates é um homem. Todo homem é mortal. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Né? Aí, conferiria. Mas se você muda a qualidade da premissa inicial, né, a premissa final, ela começa a parecer absurda. Né? Então, a validade, em termos formais, não corresponde à verdade. Não são iguais. Só dar um exemplo de como que um silogismo correto pode ser falso, por exemplo. Ao invés de todo homem é mortal, você pode colocar assim, sei lá, todo homem é anfíbio. Sócrates é homem, logo Sócrates é anfíbio. Pronto, tem lógica. E aí? É falso? É isso que você está falando, né? Isso. Esse pensamento que o Alexandre colocou, o processo do pensamento está perfeito. Isso é o processo. Todo homem é anfíbio. Né? Sócrates é homem, logo Sócrates é anfíbio. O processo tem lógica, só que o conteúdo não é verdade. Né? Todo homem não é anfíbio, você vai verificar isso. Aí você vai fazer a distinção entre validade e verdade. É nessa raiz que a gente tem que parar um pouquinho, você tem que parar, refletir, entender isso para poder seguir, senão embaralha tudo. Tem que parar, a gente tem que parar e refletir sobre isso alguns dias às vezes, né, para depois avançar. Bem, posso passar aqui para a questão do Alexandre? Eu queria só, porque senão pode fugir. Por exemplo, quando você colocou a definição aqui de paracognologia, por exemplo, só fatos multidimensionais, mas que possam estar, no caso, acontecendo intrafisicamente e sendo, por exemplo, a consciência tendo uma retrocognição
e trazendo esses fatos. Eu estou pensando em cima porque eu estudo a cognição e a paracognição de Helen Keller, né? Então, eu estou tentando fazer um trabalho metodológico paracientífico em cima, porque é comprovado pelos fatos e parafatos que realmente ela, sem os sentidos, ela conseguiu recuperar toda a cognição, houve uma paracognição, informações de paracérebro de todas as informações que ela já havia tido antes. É impossível que alguém cego, mudo e surdo tenha recuperado, tenha escrito 26 livros e a recuperação que ela fez em todo sentido. Por exemplo, aí, em relação à validação, em relação à refutação, os fatos que são escritos e comprovados, inclusive nos Estados Unidos, da vida dela, isso serviriam de conteúdos para validação de uma metodologia científica? Sim. Você está falando aí dos fatos da vida dela para correlacionar. Isso é o que vai compor de fato. Está corretíssimo o que você acabou de falar. Agora, veja, validação. É aquilo lá, de um processo de pensamento que aparentemente serve, mas tem que examinar o que está por trás. Porque se for pensar... Entende? Viu, Rosa? Só para dar uma paradinha. Aí você deu um pulo rápido agora. Peraí. Essa parte que eu falei, tem que examinar para ver o que está por trás. Entende? Porque na aparência você pode estabelecer as correlações. Ok. Mas tem que examinar o que está por trás para ver se não tem alguma coisa ali que está gerando um engano. E aí que é o ponto. Aí que surge o valor de uma abordagem epistemológica, de você verificar as fontes, a origem daquilo, e além da aparência da validade. Porque aparentemente o que você falou está caminhando para validar. É isso. Tudo bem? Mais ou menos. Está como a astrologia. Isso, gente, isso. Se a pessoa não parou para pensar nisso, não vai ser aqui que eu vou conseguir tirar as dúvidas de vocês, porque isso a pessoa tem que examinar e parar, e a própria pessoa que vai construir essas diferenciações, isso demora um tempo. Sabe? Eu não cheguei nisso que eu estou falando aqui de um dia, não. Você vai... Até o conceito se clarear demora um tempo. Ia voltar aqui para a questão do Alexandre. Eu fiz aquilo, eu anotei uma folha para falar um pouco dessa história aqui, bem resumido. Eu avisei aqui no início, alguns assuntos eu coloquei como carta no bolso, se aparecer o assunto eu puxo a folha. Olha, a origem foi muito simples. Eu quis saber o que acontecia. A chave aí é saber. Era isso. Isso eu tenho desde criança, querer saber como é. Então, quando eu ganhava um brinquedo de presente, o que eu fazia? Desmontava. Se alguém me der uma caneta de presente, a hora que eu for para o cantinho, eu vou desmontar a caneta inteirinha, eu quero ver como é que é por dentro e tal. É assim, entendeu? É o meu jeito. Eu desmontava e montava. A minha mãe brigava comigo porque o meu primo, junto comigo, ele desmontava e não montava. Então, nas crianças era aquele problema. Né? Convivi com isso desde criança. Agora, no processo do parapsiquismo, tudo que me aparecia, eu queria saber como é que era. Então, sentia as energias, examinava isso com calma. E eu aqui anotei a sequência do que eu me interessei especificamente. Apesar dos parafenômenos que eu tive desde criança, quando veio a possibilidade de aplicar ciência sobre o parapsiquismo, aí eu me organizei com isso, logo que pude. Então, primeiro, eu quis investigar esse assunto de energia, como é que eu sentia, tudo, né? Eu comecei a perceber energia bem antes de conversar com o professor Valdo. Eu fazia práticas, eu estudava filosofia chinesa em casa e muito dentro da floresta. Eu me aproximei muito dos assuntos do Confúcio, do Lao Tse. Eu fazia imersões, assim, de reflexões dentro da floresta. E as consciências vieram assim, de uma maneira muito ostensiva. E tinha aquelas interfusões e eu aprendi a fazer as evocações e tudo isso. Eu nem sabia que era consciência direito, mas vinha uma massa energética de dentro da floresta e aquilo mexia e eu estudando, eu fazendo isso para estudar. Né? Isso desenvolvi um bom tempo. Aí quando eu conheci o professor Valdo, eu já desenvolvia fenômenos energéticos. Né? E tanto que quando ele falava, professor Valdo, isso aí é isso aqui, ó, eu fazia junto com ele. Ele, isso é mesmo, tal, não sei o que, estado vibracional, e por aí foi. Fiz vários testes e tudo, mas eu examinava as densidades, as frequências,
as de tudo, essa questão de manobras. De cara eu testei um monte disso. Então eu quis entender como é que funcionava, mas eu escrevia sobre isso. As minhas anotações são bem discriminadas desde o início. Esse negócio de sinalética, tudo, sabe? Desde o início. Depois foi o problema de sair do corpo. O assunto da paracogniciologia entra porque a questão não é sair do corpo. Eu queria saber como é que é o conhecimento da saída do corpo, de fato. Então, tudo que eu fazia no início, eu queria saber como é que eu faço, como é que eu sei isso, como é que eu domino isso e tal. O meu primeiro artigo, que publicado, foi sobre técnicas específicas para a projeção de autoconsciência contínua. Esse foi publicado aqui. Eu considero isso como sendo fruto da paracognição, porque é um tipo de abordagem. A Tatiana, que foi uma das primeiras leitoras, ela falou, Ulisses, a sua abordagem é um pouco diferente, porque você explica o tintim por tintim da coisa, é diferente. É diferente de relatar uma projeção. Eu não estou relatando uma projeção. É uma abordagem em que, dentro das possibilidades, a gente examina como aquilo acontece, o que eu sei daquilo, o que eu fiz, como é que é. Você vira aquilo pelo avesso. Entendem? Isso tem esse aqui eu não sei se tem na internet. Isso aí tem na internet? É, tem que examinar. Depois Se você digita www.caec.org, cai direto no site da revista Consciência. Você vai lá, faz busca por autor, aparecem os artigos. Tá? E nesse papel que o senhor recebeu, atrás, tem a referência certinho e deve estar, inclusive, aí a referência da internet. Está lá, a referência da internet aqui atrás. Aqui está na última folha essas referências, é o que já está publicado. Está aqui atrás, nessa folha que o senhor recebeu. Está aí. Tá? É isso. Então, essa questão de sair do corpo foi onde o problema, assim, a prática, a vivência da paracogniciologia mais se expandiu. Teve esse processo. Depois eu quis ter retrocognições. Isso aqui foram fases da minha vida. Teve a fase da energia, depois teve a fase da saída do corpo, depois teve a fase da retrocognição. Eu não tive muitas, mas tive algumas. Eu me dediquei a isso, em casa. Isso virou um longo período. Depois eu quis conhecer Comunex. Visitar e voltar. Então, prestar atenção naquele tipo de experiência que você vai num local, volta, vai de novo e desenvolver isso. E você começa a conhecer aquelas consciências que estão naquele lugar que você revisita. E como é que é? Isso passou um tempo que isso era mais intenso. Então, essa experiência de conhecer Comunex. Depois, eu passei um tempo querendo conhecer o amparador, os amparadores que trabalhavam. Entende? Isso eu considero assim um limiar. Até conhecer Comunex é uma coisa meio comum, porque se você prestar atenção no que acontece com a gente, todo mundo visita a Comunex. É que às vezes a pessoa não presta atenção que aquilo era uma Comunex. Agora, o tete-a-tete com o amparador, saber quem é, saber o nome, como é que ele se chama, o nome que ele se dá, as aparências do amparador, às vezes o mesmo amparador aparece de várias maneiras, tudo isso eu passei um tempo investigando isso. É lógico, é o amparador que permite isso no momento certo. No meu caso foi assim. Teve uma experiência que hoje eu não faço mais isso. A Adriana me ajudou muito, que é de virar à noite escrevendo. Mas eu virava à noite escrevendo. E uma vez eu escrevi um texto, foi um ensaio, não era um texto, esse texto não está publicado, mas aquele texto para mim era muito importante. É um texto que me orienta na minha vida. É um texto grande, e ali tem muitos conteúdos, tudo. Teve um dia que eu estava no meu quarto, isso foi lá em São Paulo, eu terminei aquilo, gente, e veio uma energia tão boa. Foi na hora que eu acabei, uma cadeira assim, a mesa, eu sentei, eu senti aquela coisa, eu falei, eu vou sair do corpo, ele está aqui, eu senti tudo. Gente, eu saí da cadeira, deitei na cama, saí com uma lucidez, sobrevoei São Paulo, mas uma lucidez acima do normal. Eu vendo lá a Avenida dos Imigrantes, aquele negócio todo, eu lá no alto, vendo a cidade, os carros, aquilo lá, eu pensando, nossa, gente, o que eu vou fazer com tanta lucidez assim agora? Eu pensando, sabe assim, me apropriando primeiro da experiência, né? Aí eu falei, o amparador, vou aproveitar para ver se eu conheço o amparador. Na hora que eu pensei isso, senti um mãozão pegando na minha mão, bem grande assim. Aí eu li, era um homem enorme, assim, enorme que eu digo, tipo o Jeffrey lá, mais alto. Mas ele tinha um cabelo, sabe, essas pessoas grandes, assim, fortão. Ele tinha um cabelo preto, lisinho, e a pele branca. A aparência era de um caucasiano,
né? E o cabelo parecia de esquimó, mas ele não era esquimó, não. Ele era um cabelo liso. Lembra já aquele cabelo japonês, de índio, quando é preto, bem liso, grosso, sabe? Mas a pele branca, o rosto redondo, grande. Eu li assim bem na minha frente, e ele estava ali só esperando, assim, né? Aí eu pergunto, minha primeira pergunta, qual o seu nome? Eu perguntei assim, né? Ele falou um nome que eu não entendi. Entende? Era um nome que me inspira, assim, eu conheço um pouco dos nomes lá da Europa, tudo ali um pouco da Europa Central, Bielorrússia, tem uns nomes bem diferentes ali, sabe? Lituânia, ali, bem diferente. E a aparência física parece, lembra dali, né? Aí na hora que ele falou aquilo, acho que ele viu que eu não entendi a coisa, porque eu fiquei perplexo na hora que eu não entendi. Eu repeti a pergunta. Na hora que eu repeti, ele se transfigurou numa mulher. Aí virou. Aí eu examinei. Aí virou uma menina, sabe? Aí deu aquele show, tudo. E aí foi. Então, isso eu estou contando porque isso aconteceu depois de muito tempo, depois de muito trabalho, numa situação tal, né? Mas eu me dediquei a isso. Isso foi uma época que e depois eu queria examinar mais. E conheci outros também. Isso tem a ver com o processo. Esse processo aí. Depois eu quis encontrar a dupla. Tá? E o processo também foi extrafísico. Isso foi numa projeção também. Ela estava projetada, me trouxeram assim direitinho o psicossoma para ver, eu já conhecia ela, mas aquilo foi uma apresentação assim que me chamou a atenção. Aí depois eu me dediquei ao problema da linha da ProEx e mais recente, a manter a linha da ProEx, investigar isso melhor. E por último, é o processo de projetar infiltrações e conhecer as pessoas com quem eu vou me relacionar e eu me relaciono fora do corpo. Eu tenho encontrado gente jovem, que tem a ver com a minha vida, algumas que eu conheço, outras que eu ainda não conheço, de ambientes próximos e distantes. Então, assim, esse querer conhecer e querer fazer, essa necessidade que impulsiona outros conhecimentos. Essa é a raiz do que me move. Essas coisas que eu falei aqui, em termos parapsíquicos, essas coisas me moveram. Né? E, naquela fase das projeções, eu comecei a observar o que estava acontecendo. Além de querer sair do corpo, eu estudava o que estava acontecendo. E todo dia de manhã, eu acordava, ia para o meu trabalho, eu ia mais cedo para o horário do meu trabalho, porque eu queria dormir bem e tudo, né? E quando eu chegava no trabalho, eu levava as minhas folhas e eu começava a escrever as ideias, ou dos relatos projetivos, ou de coisas que aconteceram na hora, as inspirações. Gente, isso resultou num calhamaço que eu tenho lá em casa, que são ensaios. Essas folhas têm data, cada dia aquilo tinha um título, uma data, e ali começou a surgir os conteúdos da investigação paracognitiva em si, dos fenômenos da paracognição. Eu comecei a registrar isso. Esse processo eu comecei a fazer em 1994. Cada dia eu colocava a data na folha, o tema do dia, e eram ensaios. Sabe, tinha dia que eu escrevia 2 folhas, 3 folhas, mais, isso era de manhã. Sabe, e o pessoal que trabalhava comigo ia chegando, estava lá escrevendo. Todo dia eu fazia aquilo. Aquilo virava uma adicção. Sabe, de manhã eu fazia aquilo. Isso acumulou, e quando chegou em 1996, eu já tinha uma estrutura. Eu já tinha isso aqui. Essas anotações... Não, não é isso aqui não. Esse material aqui, isso aqui é um livro. Esse material aqui, eu não mexo nele desde 2002. Esse material aqui que eu mostrei lá no Congresso em Nova York, quando eu levei, é o que eu tinha no momento. Isso aqui é um livro sobre a paracognição. Tá? Está estruturado. Isso aqui que fundamentou a proposta da paracognição. Quando teve o terceiro CIPRO, terceiro Congresso Internacional de Projeciologia, foi em Nova York, eu me candidatei lá, mandei o trabalho e mandei o tema lá, paracognição, né, para apresentar. Essa palavra não existia, esse campo não existia, eu fui lá para propor uma especialidade da mental somatologia dentro do quadro sinótico do projeciologia. Naquela época não se falava muito em especialidade. Eu fui lá, inclusive, nas transparências que eu levei, o Roberto estava lá. Mais alguém aqui estava lá em Nova York? Não. Puxa, eu tenho várias pessoas aí. Então, não sei se vocês lembram, o foco daquela apresentação era colocar o quadro sinótico projetado, eu dei uma analisada no quadro sinótico
e chamei a atenção que no campo da mental somática, na época não tinha quase nada, e que seria importante expandir as especialidades dentro da mental somática. E ali estava propondo, naquela época, não tinha esse negócio de logias, era mental somática, tudo, então a especialidade era paracognição. Era especialidade, não era paracogniciologia naquela época, mas a estrutura era toda de uma especialidade. Fui lá para propor uma especialidade, né? E essa proposição, né, ela está aqui esse journal aqui, 16 a 19 de maio de 2002, é o journal desse congresso. Então, isso está nas referências bibliográficas, né? Esse texto integral você não acha na internet. Na internet, acho que você tem que assinar o journal, não sei nem se eles têm isso aqui ainda. Se alguém se interessar por esse texto original, o que eu fiz, assim, vou confessar para vocês, de esperteza. Eu republiquei isso aqui, porque eu tinha naquela época, a IAC ainda estava na CCCI, mas como isso estava no journal, e eu tinha algumas impressões, quando teve o primeiro congresso de verponologia, eu propus a mesma coisa e publiquei o mesmo artigo na revista Consciente. Isso é uma coisa que geralmente as pessoas não fazem. Agora, eu, dentro do campo da ciência, gente, eu acho muito bom quando o autor repete a publicação. Tem gente que acha que isso fere a ética de um periódico científico. Eu penso ao contrário. Quanto mais publicar a mesma coisa, melhor, porque mais gente fica sabendo. É uma lógica simples, entendeu? Eu fiz isso. Eu fiz uma transgressão. Então, hoje vocês têm acesso ao mesmo texto na revista Consciência. No journal não tem acesso. Entendeu? Isso foi em 2006. O texto da revista está na referência aí. É na última página. Na revista Consciência foi republicado em 2007. O mesmo texto. Certo? Eu mudei um pouquinho para... mas o texto é o mesmo. E eu revisei o texto e atualizei. Tanto no texto do Congresso de Verponologia, eu já cito lá paracogniциologia. Isso não tinha no texto original. Entende? Tinha só paracognição. Vocês estão entendendo? Eu dei uma... Está entendendo a manobra? Isso para garantir aqui o acesso a esse texto original. Eu fiz isso em 2007. Entendeu? Sim. Para gravar, para registrar aí, Mercedes. Eu já sei o que você vai falar, Mercedes. Fala aí, mas eu já sei o que você vai falar. Eu já estou preparado aqui. No, en este caso es solo una anécdota que fue muy importante para você. Y cuando você expuso el trabajo, yo me lembro que Baldo falou para você: Ulisses, você tem que venir para Foz do Iguaçu. Você lembra disso? Sim. Não, na verdade, eu falei para ele, aí depois ele se empolgou e falou outras coisas. Eu lembro direitinho disso. Eu acho que foi primeiro o convite dele. Isso. Porque foi nada mais isso foi que ele falou: você tem que vir para Foz. Porque eu acho que vocês não viram lá na hora. Porque eu estava numa posição privilegiada, era um palco mais alto, e eu conseguia ver todo mundo no auditório. Durante a minha apresentação, o Valdo ele ficava assim, se remexendo na cadeira, ele ficou muito agitado. E ele toda hora queria intervir. Ele levantava e voltava para a cadeira, tudo. Aí ele parou uma hora lá e começou. Aí ele fez isso aqui, ó. Por isso que eu falei. Ele escreveu uma cartinha para mim. Aí lembra que ele levantou, ele foi lá e falou um monte de coisa, me entregou no meio da conferência. Ele foi lá e me entregou isso, né? E tem a ver com isso. Eu vou aqui aproveitar e vou emendar o assunto. Tudo bem até aqui? Tá. Eu fiz uma cópia disso aqui porque tem a ver com o que a gente quer falar aqui. Tá? Uma coisa muito séria. Eu estava brincando com a Adriana, assim, porque esse negócio do professor Valdo sabia que ia aparecer, e eu resolvi fazer uma homenagem a ele aqui. Tá? Se eu posso falar assim. Eu escrevi uma pensata. Né? Tem a ver com tudo isso, e a gente vai entrar num campo aqui para eu brincar aqui com uma situação e falar assim: vou falar uma coisa para vocês que vocês nunca ouviram. O professor Valdo gostava de brincar com isso, né? Tem aqui um assunto que na Conscienciologia ninguém nunca falou. Vocês nunca ouviram falar sobre isso. Não tinha isso? Então quem veio hoje aqui vai ter essa vantagem de ouvir uma coisa que vocês nunca ouviram.
tá? Que eu vou puxar aqui, ó, puxar o carro aqui, ó. A pensar até o seguinte. Isso aqui eu acho uma coisa seríssima, isso aqui, gente. Vamos poder ter acesso a essa coisa? Ah, escreve aqui, é curtinho, é pouca coisa. Pega a caneta aí e escreve, porque isso aqui é pouca coisa. Olha só, gente. Aquelas refutem, pensem. Isso aqui dá briga, tá? O negócio aqui é sério. Ó, o caminho da conscienciologia é o avanço na direção da investigação que só a consciência pode fazer. O caminho da conscienciologia é o avanço na direção da investigação que só a consciência pode fazer. Isso aqui mexe nas estruturas da ciência, gente. Isso aqui tem tudo a ver com a maneira que o professor Valdo propôs a conscienciologia. Vocês acham que isso aqui está de acordo com o que ele pensava? Então, entenderam a ideia disso aqui? Isso aqui, gente, é uma flechada no coração da ciência convencional. Entende? Qual foi a minha inspiração para isso? Para isso aqui. Isso aqui eu tive uma inspiração que foi quando, nesses dias, eu peguei isso aqui e fui reler o que o professor Valdo escreveu para mim. Eu vou ler isso aqui para vocês agora, o que ele escreveu para mim na época. Isso aqui veio assim, tchum, aí eu cheguei nisso aqui. Ele escreveu isso aqui em inglês, lá. Tá? Ele escreveu aqui, ó, You are in the way. Você está no caminho. Aí depois, next steps, os próximos passos. Aí ele colocou aqui 7 itens mais um adendo no final. Eu não vou ler tudo, não vou ler os detalhes, eu vou chegar aqui no que interessa. O primeiro item ele colocou aqui, Taxology, Study, Better Way. Porque naquela época, ele ainda não estava explicitando o problema do Homo Urbanizatus, e onde ele lançou várias ideias de taxologia, a maneira que ele pensava sobre isso. Mas eu já mexia muito com essa coisa de classificação e taxonomia. E no meu trabalho, nesse texto que eu falei para o senhor, que está aí nas referências de 2007, para a cognição, lá tem uma proposta que se chama Taxonomia dos Atributos Conscienciais. E eu ainda hoje eu acho que é uma taxonomia, mas isso aí a gente sempre debateu, porque taxologia eu entendo que é outra coisa, é quando você estuda taxonomia. Isso aí eu debati com o professor Valdo durante anos. Tá? Isso aqui foi uma inauguração de um debate entre a gente, o problema entre taxonomia e taxologia. Mas é o segundo ponto que interessa aqui. O segundo ponto que ele escreveu foi o seguinte: Advanced Attributes of Homo sapiens Serenissimus. Interrogação. É isso. Então, os atributos avançados do Homo sapiens Serenissimus. Interrogação. Então, assim, o que o serenão tem de atributo que nós ainda não temos? Como investigar isso? Que atributos seriam esses? Como é que se faz isso? Isso aqui que é a inspiração, que é o problema. E há um tempo atrás, eu me dediquei a algumas coisas assim nessas investigações paracognitivas e me chamava muita atenção a questão do contato com o serenão e com o ex livre. A maneira de se relacionar com eles. Quando eu morava em São Paulo, isso acontecia com uma certa frequência. Eu observava muito o holopensene da cidade e com o professor Valdo, aqui em Foz, eu tive experiência com isso, de conversar sobre o serenão quando passava por aqui, algumas coisas assim. Aconteceu agora? É isso? Como é que é? Entende? A energia, o campo, o jeito que é. Eu me dedicava a isso durante um tempo também. Isso podia estar naquela lista lá. Isso aqui realmente ocupou um tempo de investigação. Mas isso, gente, é a questão da parapercepção. Né? E aí, um belo dia, me surge uma possibilidade, que é de pensar assim, por exemplo, eu conheço você. Tá? Hoje você está nesse corpo. Você tem as suas energias. Mas um dia, você não vai ter esse corpo. Você não vai ter essas energias. Você não vai ter nem psicossoma. Mas eu vou lembrar de você. Eu sei quem você é. Olha bem essa linha de... Se você pega essa linha de investigação e você aplica isso na prática e você para, você tem que fazer aquela... Isso aqui é um processo parapsíquico e você começa
a entrar nas consciências. Aí vai surgir um tipo de possibilidade que eu chamei de parafenômeno, que é uma coisa bem simples, mas disso ninguém falou até hoje. Parapercepção de consciência. A questão é a seguinte, quando você percebe alguma coisa, o que você percebe? Já pensaram nisso? Quais são os conteúdos da sua parapercepção? Você percebe o quê? O que as pessoas percebem? Energia. Percebem. Agora, uma consciência pode perceber de fato outra consciência? A consciência, perceber outra consciência? Vocês entendem? Eu não sei, isso aqui é uma hipótese. Tá? Então, isso, quando você admite a possibilidade de você contatar uma consciência livre, o que você percebe na consciência livre? Como que você sabe que é aquela consciência livre e não é outra? E você pode até ousar dar um nome e reconhecer aquilo. Entende? Então, isso dentro do processo da parapercepciologia, eu não sei se alguém já falou sobre isso, e esse é um tema que eu pretendo me dedicar a isso também. Estudar essas possibilidades de parapercepção, quando você descarta os filtros e os objetos intermediários. Eu não vou perceber o cheiro da pessoa, nem a aparência, nem o cabelo, nem a energia dela, tudo. Deve ter alguma coisa lá no fundo que vai além disso tudo. Será que eu posso perceber isso e reconhecer isso e identificar isso? Entendem? Eu acho que posso dizer uma coisa. Então, eu fiz esses exercícios, Mercedes, de esquecer tudo e tentar lembrar da pessoa, daquela consciência. O que é? Tem alguma coisa naquela consciência que me remete à essência dela? Entende? Claro. Essa investigação de você tirar tudo e chegar no que é. É que eu queria comentar o seguinte. Nós estamos aqui acostumados a reconhecer ao outro fisicamente. É decir, a pessoa está sem falar e você reconhece que você é Ulisses, ele é Eucardio e assim. Mas, como não temos ainda uma clara de quando já perdemos, estamos só com psicossoma, como você falou antes, não temos corpo, que nos pode identificar? Só somos energía, ya fuera de ahí. Entonces, tiene que ser que la energía debe tener una esencia especial para cada uno de nosotros. Yo voy a tener una esencia como, no como Mercedes, que ese sería mi cuerpo aquí, sino como conciencia. La conciencia, para entender, a conciencia Mercedes, ¿no? Você me va a reconocer si tenemos esa percepción avanzada, porque yo acho que nos no vamos, cuando percibimos un amparador en nuestra psicosfera, você sabe que es un amparador, mas no sabe qué tipo de amparador es, por ejemplo. Cuando você ya desoma y pierde el cuerpo, você ya está simplemente con su esencia, con su psicosoma. Y eso va a tener que tener una paracognición específica para poder reconocer no solo con los que vivieron, sino con los de otras vidas também, não? Não sei que... Tá perfeito. Agora, isso tudo que você falou, que passou pela minha cabeça também, eu diria o seguinte, isso é a nossa teoria. Esse assunto, gente, eu acho que é um assunto viável de ser praticado o tempo todo. De você praticar, tentar, porque assim, eu estou ousando sugerir uma prática de a gente perceber o que está além da energia. Entende? De a gente, principalmente da memória, de a gente, quando lembrar da consciência, tentar lembrar de algo que seja essencial na consciência e registrar isso. Registrar isso. Quem sabe um dia, quando você tiver ressomado em outra vida, e aquela consciência que você lembra dessa essência, numa outra vida você chega e fala assim, é um incógnito. Porque você tem aquela essência, você lembra daquilo te inspira alguma coisa, sabe? E talvez alguma coisa que seja além da energia e você possa identificar, é o incógnito, ou é a Malu Linderman, ou é a Mercedes, sabe? Essa essência que cada um tem. Não sei se isso seria possível. Acho que cada um tem que praticar isso para experimentar, para ver se tem algum resgate dessa memória. Malu. Eu peguei o microfone dela. Eu só queria, Mercedes, completar o que você está dizendo, que eu tive uma experiência no final da escola do parapsiquismo. Eu tive, como eu tenho muita clarividência, eu terminei um exercício de semipossessão benigna e identifiquei numa pessoa uma consciência que depois eu desenhei, que eu sou desenhista. E eu desenhei exatamente o que eu vi.
E essa pessoa falou, mas essa pessoa é o meu amparador de TENEPS. Com o kimono que a pessoa tinha, a cor, Sim. o desenho, o cabelo, a trança, é o meu amparador de TENEPS. A Você pessoa tem ficou dados, com você a- reconheceu alguma outra coisa nele que te disse isso. A questão é você, mano, com calma, examinar o que é que te traz essa informação. É a aparência? É a energia? O quê? Sabe, com calma, examinar. E depois buscar reverificar. Ver se esse reconhecimento vai surgir em outras situações, ou seja, fazer a investigação. Esse tipo de conhecimento é o quê? É um conhecimento sobre consciências. Então, dentro de um processo paracognitivo, da paracogniciologia, você está aprofundando o conhecimento sobre consciências de uma maneira parapsíquica. É o reconhecimento essencial de consciências. Isso é paracognição pura. que se apresenta de uma forma que outra pessoa pode reconhecer. Sim. Eu não senti a energia dessa pessoa, não posso nem avaliar se eu senti ou não, mas eu vi a forma que ela quis se apresentar. Sim. Então, ela queria ser reconhecida, não sei, Sim. dessa forma. Agora, pega esse conteúdo, Malu, e vê se você sistematiza isso. Ou seja, você faz aquelas perguntas. Como eu sei isso? Mas eu Veja. fiz isso... Essas perguntas. Como eu sei isso? Como eu faço para saber isso? Como eu posso continuar investigando isso? Aí você aí você sai do assunto da paracognição. Enquanto acontece só um fato e você contempla o fato, é a sua paracognição, ok? Se você entrar nessa linha, você vai sair da simples paracognição e você vai entrar na paracogniciologia. Aí você começa a sistematizar a sua autopesquisa, a sua autoinvestigação. Aí tem essa diferença conceitual e prática do que é um conhecimento parapsíquico e do que é você fazer a ciência sobre esse conhecimento parapsíquico. Entende a diferença? Entendi. Se você fizer isso, você imediatamente vai entrar num processo de expansão de consciência. Porque você vai abrir um novo campo na sua consciência. Não sei se você antes já mexia com isso. Eu posso estar enganado, mas quando você entrar nisso, vai entrar num campo novo da sua conscienciologia. Isso é essencial na conscienciologia. E a maneira de você validar essa experiência, você vê o quanto, qual a quantidade de mudança fez na sua vida daquele validar ou certificar. Aquela isso história lá. Me apertou sem me abraçar. Pois é. A gente fala as coisas, o que você está querendo dizer com o que você está falando agora? Então, tem que examinar o que você está propondo para você mesma. A gente fala coisas, usa as palavras, não sei se você pensou bem no que você acabou de falar. Agora eu vou implicar com vocês. Pode se explicar. Não, pode ir, depois eu complemento. Pode deixar. Eu não sei se eu entendo certo como esse aspecto que você fala. Só para repetir para mim. Eu acho que você fala sobre uma consciência na evolução aqui na Terra, esse experimento aqui, certo? Porque você falou como nós temos uma cognição aqui primeiro, intrafísico, e uma paracognição sobre energias, o pensene que nós falamos. As pensenes, às vezes nós encontramos, eu lembro seu pensene, mas não percebe que nós encontramos antes, em essa vida. Pode ser um encontro de vida passada. Eu tenho esse pensene, esse padrão de seus pensenes, esse eu lembro. E a outra pergunta que eu entendo que você quer explicar é como você pode sentir se nós evoluímos mais até o fim dessa evolução, até o fim desse experimento, através de holopensenes, mais de uma pergunta de mental somático. Porque o que eu não entendo aqui, por favor, explica um pouco mais, é essa energia. Você falou sobre energia de um serenão. Mas eu acho que esse é um ponto que vai mais de uma pergunta de mental soma. Porque, a minha opinião, consciência livre já está através desse pensene que são muito específicos. Essa, para mim, é mais uma conexão de mental soma ou de energia pura, de energias imanentes, que é muito difícil por descobrir holopenseine lá, porque essa já é atrás desse.
Outra pergunta que eu ouvi aqui de você é o que é depois? O que é uma consciência sem mental soma? Esse é mais ou menos o que você pensa? Olha, eu vou ficar aqui no meu trilho da paracogniciologia para encarar o que você está dizendo. Eu não vou entrar exatamente no mérito dos fatos que você está questionando, mas de como investigar isso. Entende? Eu acho que isso é mais sério. Por quê? Gente, é um problemão. Você sente alguma coisa, aí você pensa assim, o que eu estou sentindo é energia ou é pensamento? Esse pensamento é meu ou não é meu? Essas distinções. Quando é muito sutil, é difícil de discriminar. Entende? Você fala um serenão, o serenão está aqui. O que eu estou sentindo do serenão é o quê? É uma telepatia? Ou é uma energia muito sutil? Essas discriminações são realmente muito difíceis. Né? A gente tem o conceito de pensênica integrado, mas ali no tacho, na hora, tem alguma coisa que você sente que você pode discriminar. A questão é como investigar isso, como saber isso. Esse interesse de... Imagina que eu fosse te responder aqui diretamente. Não, a energia é isso, não sei o quê, você reconhece assim, tal. Né? Eu estou te dando uma resposta que tem a ver com a minha opinião ou com a minha experiência e que é um fato. Agora, é diferente de nós juntos pensarmos em como fazer ciência sobre isso, como transformar esse problema que você está colocando em um processo investigativo. Eu tenho essa carta aqui na manga que eu preparei sobre isso. Aqui. Alguns tipos de experimentos que vocês podem fazer, que são experimentos muito simples. Aqui eu fiz uma lista de 4. São coisas que eu faço no meu dia a dia, que ajuda a consciência, vocês, nós, a criar investigação paracognitiva. Aí de você fazer essas investigações e aumentar a sua acuidade para discernir coisas sutis no seu mental soma, nas suas energias, tá? É o seguinte, posso ver aqui? Vê se depois se atende o que você está dizendo. São coisas simples, gente. Primeiro, eu chamei aqui pós-sono. Você dormir bem, de preferência um pouquinho mais que o normal. Tá? Na hora que você acordar, não acorda assustado. Fica na cama e faz os experimentos. Nessa condição, depois de dormir muito bem. Entenderam? É a condição ideal para você ter projeção de autoconsciência contínua. Das melhores, tecnicamente, depois que a pessoa dorme bem. Na maioria dos livros de quem é bem experiente, você vai encontrar isso. Esse aqui é um livro do Sylvan Muldon. Eu considero o melhor livro sobre projeção, na minha opinião, assim, né? Sobre projeção da consciência. Você vai ler aqui, tem elementos que o professor Valdo... eu marquei aqui para falar para vocês, tá? Está aqui no início. Eu vou ler aqui isso aqui, ó. Ao escrever este livro, pré-estabeleci que o leitor desejasse saber exatamente como é produzido o fenômeno e não apenas ler experiências. Tem a ver com o que eu acabei de falar para você. Isso aqui é uma chave, isso aqui é uma senha. Eu não sou esse cara aqui já teve projetado comigo, já me ajudou bastante, o Sylvan Muldon, nesse desenvolvimento. Ele dessomou, é a projeção do corpo astral. Isso aqui é um clássico da projeciologia, está na mini biblioteca. É a projeção do corpo astral, do Sylvan Muldon. Isso está na mini biblioteca do livro Projeciologia. Está entre os 50 principais livros que o professor Valdo classifica como sendo os melhores da projeciologia. Isso está classificado lá no Projeciologia. Então isso aqui tem uma senha muito forte, e ele colocou isso aqui escrito, gente, no prefácio. Tá? Esse tipo de mensagem forte dele. Outra coisa que ele falou aqui, ó. Que este livro não seja julgado apenas pelo seu raciocínio, que o seja pela experimentação. Não desejo que ninguém acredite no que escrevi. Digo, experimentai. Isso ele escreveu em 1927. Vocês já ouviram isso aqui antes? Tá. Isso ele escreveu em 1927. Tá? Nessa edição aqui está na página 8, no prefácio dele. Aí vamos lá
para o capítulo que ele fala da raridade da projeção consciente, capítulo 12. Tá? Uma coisa, porém, sempre me intrigou. Se os projetores sabem como operam realmente. Isso aqui para mim é uma senha também da minha relação com ele. Essa palavra operam, eu uso direto nos meus trabalhos. Isso é um modo de você se relacionar com o seu parapsiquismo. Eu considero 4 modos de você se relacionar com o seu parapsiquismo. Você pode ser passivo, você pode fazer sinergia com o amparador, você pode cooperar com o seu amparador, que é diferente de fazer sinergia, ou você pode operar o seu parapsiquismo de uma maneira mais autônoma. Essa noção operatória, isso muda a definição do professor Valdo de parapsiquismo. Isso foi a primeira coisa que eu falei para ele o dia que eu entreguei isso aqui para ele, que é um dicionário neológico de parafenomenologia. Eu vim aqui e falei, professor Valdo, está aqui, ó. Botei e tal. Aí eu falei, professor, foi a primeira coisa que eu falei para ele, eu mudei a sua definição de parapsiquismo. Falei para ele, ele abriu o livro na hora, está aqui. Gostei, ficou bom. Era isso que eu queria dizer também. Quando você vai ver a definição de parapsiquismo, gente, a definição coloca o sensitivo numa condição puramente passiva. E a questão é que no processo parapsíquico é possível o sensitivo realizar ações sutis. Então existem ações, não simplesmente uma passividade. O Silvan Muldon, nesse livro, ele o tempo todo chama a atenção para isso. Sabe, você está com o seu amparador, você está numa relação, você faz coisas, e tecnicamente sutis, você executa. Isso exige um conhecimento, certo? Exige um conhecimento para você fazer isso. Aí depois ele fala aqui, ó. Sim, claro. Gente, o ritmo, eu estou meio devagar aqui demais? Oi. Hã? Então, Hã? É sobre isso? Ó, ela está já reivindicando não, aqui. Não, exatamente sobre isso. Eu queria entender primeiro, são 2 perguntas na verdade, né? Primeiro, qual é a diferença entre o sinergismo, cooperação? A cooperação e a operação, e se a operação você entende que pode ser feito sem amparador, ou seja, sem sinergismo, sozinho. O sinergismo tem um incremento conjunto. A ideia daquela de 1 mais 1 é mais que 2. Você, numa ação conjunta, você cresce. A cooperação, ela não implica necessariamente nisso. Eu cooperar com você pode ser o seguinte, você faz uma coisa, você acaba de fazer, eu vou lá e continuo. Aquilo pode não ter acrescentado muito. A cooperação, ela é um pouco mais matemática, somatória, convencional. O sinergismo, ele é mais transcendente do ponto de vista da energia, dos resultados, dos produtos. É uma cooperação onde a conjunção, ela excede. Não sei se eu... Tudo bem? Então, esse problema, vamos dividir esse problema juntos e a gente pensar sobre isso. Tá. O que é sinergismo, o que é cooperação? E na operação você vê que é possível fazer sem amparo ou não? Sempre tem que ter amparo? Não, a cooperação é autônoma. Você o da operação. Autônomo. Autônomo. Sim, pode ser. As ideias sobre operação, eu recomendo, quem se interessar profundamente sobre isso, o ideal seria estudar, que eu considero assim, um deles é o Kant. Porque ele vai falar de dimensões transcendentais, possibilidades de conhecer, aonde na própria cognição, um nível cognitivo opera sobre outro. Então, esse nível operatório, ele acontece também intraconsciencialmente quando você opera sobre você mesmo. Você tem conhecimentos prévios, uma estrutura prévia que atua sobre o que está no presente seu, e para você entender o que é esse processo operatório na dimensão da cognição. Porque não quer dizer você operar sobre coisas externas, não. São operações que têm a ver no seu intrapsiquismo, como você opera sobre você. Não sei se eu estou errado. O Kant é um cara bom sobre isso, ok? Não? O que você acha? Você tem outra referência aí? Você poderia dar um exemplo do sinergismo que você utilizou aí para essa pré-cognição? Tá. Deixa eu
continuar aqui, terminar isso aqui, a gente já volta, senão a gente não fecha aqui um. Aí vai. Só terminar isso aqui, gente, isso aqui é muito interessante, tem a ver com o fechamento de uma ideia. É o tema do IOR, gente, que essa pergunta do IOR, ela está no cerne para colocar dentro da gente sementes de autopesquisadores da paracognição. Então, assim, eu não estou aqui querendo dizer para vocês o que é paracognição. Eu estou querendo aqui estimular vocês a entrar no campo da paracogniciologia na prática. Entende? E dividir esses problemas. O problema que o Yorn trouxe é bem típico da investigação paracognitiva. Como que eu vou saber isso? Entende? Então, aqui tem umas dicas aqui que o Silvio Muldon deixou para a gente. Aqui, ó. É fácil dizer ao povo o que acontece, desde que o corpo astral esteja projetado. Mas dizer como a projeção se dá é outra coisa. Concluir que a razão pela qual nenhum desses sábios deu o detalhado processo de projeção não é porque esteja envolvido em perigos, mas porque eles não sabem nada. Então, ele está aqui falando dos ocultistas. Esse negócio do segredo oculto, não vamos dizer que... É porque os caras não sabiam como fazer. Você não sabe como fazer, você não vai dizer. Aí você inventa uma coisa para dizer para o outro como é que é. Você engana as pessoas. Então, é totalmente diferente o abertismo de você entender como é que é, explicar e dizer. Essa obra do Silvio Muldon é dedicada a isso, a dizer como faz. É fascinante essa obra. Quem não leu, eu li esse livro aqui umas 3 vezes, gente. Lê com calma, entende, vê a energia, evoca, aproveita. Isso aqui é muito bom. Isso aí é um dos clássicos que está lá na holoteca, né? Aí, isso aqui foi só o problema desse primeiro experimento. Vou ver mais rápido aqui. Tem um segundo experimento que eu chamei isso aqui de transe. É você ir além do transe parapsíquico, assim, num processo bem prático. Na prática, o que é? Primeiro, você vê se você está com a sua energia um pouco mais limpa no dia que você quer fazer esse experimento. É bom você estar um pouco mais rígido, porque você vai estar um pouco vulnerável a acoplamentos espontâneos. Então é bom você estar um pouco mais limpo. Tá? E aí tem 2 opções. Uma, se você está um pouquinho sonolento, que ajuda isso. Se você está um pouquinho... Sabe aquele dia que se deixar cochila e é gostoso? Esse é um bom momento para fazer esse tipo de experimento. Ou... Se você está bem, o ideal é você treinar, entrar em hipnagogia. Hipnagogia é você aprender a reduzir as frequências cerebrais e entrar no sono. Em outras palavras, também significa a pessoa aprender a dormir na hora que ela quer, mesmo estando descansado. Isso é super útil para você fazer a investigação parapsíquica. Quer dizer o seguinte, na hora que você faz isso, tá? Então, você está lá, você vai reduzir. Eu, quando estou nas cadeiras aqui da dinâmica, isso é minha prática, agora eu vou reduzir o que eu faço. Às vezes eu chego, se eu estou bem, eu chego, a cadeira não tem esse encosto aqui, né? Então, o jeito é fazer isso aqui, ó. Tá? Aí, o que eu faço? Eu deixo, você descoincide um pouquinho, você entra um pouquinho num transe, só que você vai além disso. Você avança no aprofundamento da onda cerebral como se fosse dormir. Você entende? Nessa hora... Presta atenção no que vai acontecer. Eu uso isso para fazer a leitura do ambiente. O que mais acontece é, naquele momento, eu tenho uma clarividência intrafísica do ambiente. Aí eu vejo como é que está aquele salão, vejo se tem concierge, vejo como é que é. Isso não é difícil de fazer. Mas o ideal é se você está limpo. Aí você vai investigar o ambiente e a situação. Entende? Entrar em transe quer dizer você fazer uma descoincidência e você entrar num campo de percepção parapsíquica. Entende que ali você tem um certo manejo de campo. O que eu estou dizendo é você descoincidir um pouquinho mais que isso. Quase sair do corpo na medida do possível para você ter a percepção, você fazer uma leitura paraperceptiva daquele momento. Entendeu? Isso aqui é um recurso de você fazer pesquisa, essa técnica. Tá? Outra depois da hipnopompia, no finalzinho da hipnopompia. Hipnopompia quer dizer, você está acordando de manhã cedo, ainda não acordou, mas você sabe que está acordando. E você ainda está naquele estágio transitório entre o sono
e a vigília. Tá? Na hora que você está na hipnopompia e você está saindo da hipnopompia, aí você reconhecer, acabou o sono, estou aqui. Observa seus pensamentos, observa como você está. Se você estiver numa condição que você relaxa e não acontece nada, é a condição ideal para, nesse momento, você fazer pesquisa. Tá? É importante você ver que você relaxou e você não está pensando em nada. Não sabe quando você quer relaxar e os pensamentos vêm na sua cabeça? Entendem isso? Você consegue ficar sem pensar. Só que tem uma condição que você está tão higienizado e você está, naquele momento, você está tão educado, tudo certinho, que você relaxa e sem fazer força, sem aplicar maiores... Isso é importante, gente. Sem você querer aplicar nenhuma técnica mais específica, você verifica que... Isso é importante. Espontaneamente, você não pensa. Entenderam? Essa condição, o que você faz? Você para e você fica ali. Daí para frente, o que vai acontecer? Para percepções. É a hora de simplesmente captar as coisas. Aí você presta atenção do que aparece. E você fica numa condição muito melhor para fazer aquilo que o Jorn estava querendo saber. Discriminações. Entende? Você vai ver que vão aparecer, no meu caso aparece muita imagem. Sabe? O problema da clarividência viajoura aí vai embora. Você pode sair do corpo, pode acontecer muita coisa a partir daí. Dependendo da tendência parapsíquica de cada um, vai entrar. Agora, quem gosta de investigar pensamento e energia, vê o que vai acontecer. Você vai ver, daqui a pouco você vai começar a perceber os vizinhos, você começa a perceber muita coisa. Você pode expandir a consciência, entende? Mas é uma condição inicial para a pesquisa. Quarto e último aqui. É parecido com esse. Tá? Mas é para você exercitar uma técnica que é conhecida, que é chamada aí de diferenciação pensênica. Tá? É você fazer a mesma coisa, tá? Só que com uma diferença. No meio disso, você vai experimentar você entrar no campo. Então você sabe, você está seguro que você está limpo, não está pensando. Experimenta pensar. Você vai descobrir, gente, que o seu pensamento é estrondoso, faz muito barulho. E você vai começar a ver a diferença do seu pensamento para o pensamento que não é seu. Você vai ver a diferença das sintonias. Em termos de energia é a mesma coisa. Então, assim, resumindo um pouco, Jorn, isso aqui são técnicas práticas, simples, um pouco mais radicais, para você fazer exercício, em alguns casos de tábula rasa, você radicalizar a tua acuidade para você fazer discriminação de energias, o que é, o que não é. Isso aqui é laboratório em casa. Aí depois você sai para o dia a dia. Né? Se você está num laboratório e você faz isso com acuidade, depois traz para o dia a dia. Você começa a exercitar. Porque exercitar essas coisas no dia a dia, no campo, é mais difícil. A pessoa não sabe se o pensamento dela ou é de outro. Agora, se você praticou e se certificou, fez isso várias vezes, você começa depois a fazer as discriminações. Eu acho que a nossa problemática que nós temos são 4 veículos. Né? Sim. E tem uma dependência do outro. Nesse caso, eu penso eu já está conectado de um corpo soma. Né? E as outras percepções, para percepções, eu não percebo mais. E o que você falou, essa descoincidência máxima, esse é ótimo, um estado por sair o corpo ou por ter outras percepções. Eu acho esse é um estado que nós temos a possibilidade de usar do corpo que tem mais frequência de para-percepção. Uma imagem para mim é a consciência. Onde está, onde se fica a consciência agora? Esse é no cérebro. Mas essa maxi descoincidência, quando os corpos não são mais conectados, nós temos a possibilidade, ou a consciência tem a possibilidade de ficar de um ponto o que ele quer. E se nós temos uma energia chegando da nossa psicosfera, a consciência pode ter uma conexão mais da energossoma. E se nós percebemos uma serenal, ou uma energia de serenal, nós vamos mais em conexão com mental soma.
Esse é muito bom. A consciência pode fazer uma projeção, uma exoprojeção, tudo isso, porque o que você falou, pensar nesse momento, para mim é um problema. Eu tentado não pensar, fazer o contrário, de só observar o que aconteceu. Mas esse não é fácil. São recursos para pesquisa. Sim, Priscila. Oi, só um minutinho. Só uma informação aqui para o pessoal. Eu estava pesquisando aqui na internet e eu achei esse livro aí do Silvan Muldon. Então é só você colocar assim, vai na internet, vai no Google, né, coloca projeção do corpo astral, traço Silvan Muldon. Silvan com Y e Muldon com M-U-L-D-O-N. Então você vai lá, acho que o segundo ou terceiro link tem esse livro em PDF. Sim, tá? Então, tá disponível. Então não tem nem mais desculpa para não ler. É fácil achar. É fácil achar. Ulisses, eu fiquei aqui também pensando com relação ao como, mas tem uma outra situação, além do levantamento dos dados a partir dos fatos que são relevados durante os fenômenos ou os parafenômenos, tem uma questão também que eu acho eu sinto também essa dificuldade, que é como analisar esses dados. Como analisar todo esse conteúdo, esse paraconteúdo? Porque vai viajar na maionese? Vai, mas se tem uma metodologia que permite fazer uma análise a partir das categorias que são reveladas, de uma maneira que permite que a gente não viaje tanto e seja um pouco mais preciso, vão ter vezes que vai ter uma precisão, mas aproximar um pouco mais dessa condição também é uma questão. Como é que você tem com relação à análise? Isso, o que eu recomendo? Dá uma olhada no primeiro artigo que foi escrito sobre paracognição. Aqui, gente, eu estou conversando com vocês, isso aqui é um bate-papo. Tá? Eu não estou apresentando o assunto de uma maneira estruturada, não é um curso. Mas, assim, na primeira proposta, eu já me preocupei com isso que está dizendo, isso está no artigo. Tá? O artigo, ele propõe essas categorias de análise para permitir que a pessoa faça pesquisa, está no texto. Quer dizer, se eu fosse seguir esse roteiro aqui, eu acho que, não sei, talvez ficasse meio chato, tá? De fazer a coisa tipo aula, certinho, estruturada. Então, deem uma olhada no artigo, no texto, isso tem na internet. Se quiser me dá seu e-mail, eu mando o texto para você, o artigo, PDF e tal. Então, você falou as palavras certas. É necessário que se criar conceitos e categorias que te permitam fazer essa pesquisa. Essas categorias, eu coloquei, não tem nada explicado aqui, estão citadas nesse folheto que vocês receberam. Tá? Então, se você olhar aqui, vamos ver aqui. Na página 2, o item 8, hipóteses. Tá? Ali começa esse assunto. Tá? Na verdade, começa na metodologia, o item 7. Tá? O item 7 aqui, se eu for entrar nisso, vai gastar mais tempo. Mas bem o que você está perguntando tem a ver com o item 8 e o 9, as hipóteses e a teoria. Aí tem esses elementos. Esses elementos aqui, eles estão examinados nos artigos. Aí você vai lá atrás nas referências, tudo isso aqui já está publicado. Tá? Então, para responder a tua pergunta, eu te digo que eu estou em dia. Já publiquei, isso já está colocado, entendeu? Essa história já foi feita. Entendeu? Você tem que só examinar os artigos lá. O que são? O que está ali? Um monte de coisa nova. Isso já está publicado faz tempo. Tá? Se a pessoa entender o que é aquilo, se não entender, a gente começa a entender, você vai examinar, vai começar a examinar em você, e na hora que você for se examinar, escrever seu texto, você pode usar essas categorias que estão aqui. Que categorias são essas? São esses termos que estão aqui. Tá? Mas você tem que ler, tem que ver o que é. Tem um monte de coisa, gente, aqui. Tudo que eu coloquei aqui na proposta do dicionário, gente, aqui são 300 termos, é tudo coisa nova. Tá? Eu abri um aqui, aleatoriamente. Isso aqui é uma categoria, energocinese. Vocês já ouviram essa palavra antes? Energocinese. Isso aqui é um dicionário neológico de parafenomenologia. Tudo aqui é neologismo. Energocinese é a capacidade que a consciência tem
de empreender movimento à energia. Energocinese. Então, ao invés de você fazer uma grande explicação, você usa lá energocinese. Já quis dizer tudo sobre isso. Pega outro aqui, menos complicado. Aqui, ó. Autodiscernimento parapsíquico operatório. É um momento que você está junto com as consciências, só que a situação é tal que naquele momento é você que tem que agir e não esperar pelo amparador. Você tem que usar o seu autodiscernimento para que você opere em termos parapsíquicos. Aqui eu não estou falando da operação parapsíquica, é do autodiscernimento. Isso aqui eu tive inspiração durante um SCP-2, porque no SCP-2 essas coisas aconteciam. Era o momento do amparador, mas tinha o meu momento. Então eu tive que discernir. Um autodiscernimento parapsíquico operatório. Aí tem o autodiscernimento parapsíquico sinérgico. É a hora da sinergia. O autodiscernimento parapsíquico apassivador. Eu estou discernindo que eu tenho que apassivar. Isso é uma categoria. Isso é uma categoria da paracognição. O autodiscernimento parapsíquico cooperativo. O amparador está precisando da minha ajuda. É hora de cooperar. Entende? Isso que você está falando, né, faz parte de uma experiência que eu tive no ICP-2 também, em que eu me projetei e, de repente, eu vi uma pessoa passando mal lá, vomitando, e eu fui correndo para poder auxiliar, daí eu levei um puxão pelas costas, pé, calma, não é assim não, vai devagar com o trem. Então, faltou para mim isso que você dizia. Discernimento. Aí. É um momento de discernimento. Discernimento é o ponto ali que vai. É isso. Falta um tempo aqui, né? Sim, eu vou seguir aqui num... Olha, gente, vamos clarear um pouco mais a questão da paracognição. Agora eu vou deixar aqui uns desafios para vocês. Tá? A prática da paracogniciologia. Muito bem. Isso aqui eu tenho exercitado, eu já devo ter feito esse exercício com alguns de vocês, que eu faço essa brincadeira aqui com os meus amigos. Então vamos lá. Com você, acontece algum tipo de clarividência? Eu vou fazer aqui algumas perguntas, tá? Vê se vocês entram nesse barco aqui junto comigo. O que acontece? Como é o que está acontecendo com vocês? Tá? Até aqui, a gente é paracognição. Tá? Vamos começar agora a migrar para a paracogniciologia. Você tem esse tipo de fenômeno quando você quer? O tipo de clarividência que você faz. Você vê a Dimener quando você quer? Né? Você faz alguma coisa para acontecer o fenômeno ou você não faz nada? Para você ver a Dimener. Na hora que você quer ver, você não faz nada ou você faz alguma coisa? Na hora que você quer ver a Dimener. Agora vai complicar. Você sabe explicar como a sua visão da Dimener acontece? Para você mesmo? Sem os detalhes. Você sabe explicar o que você faz para o fenômeno acontecer? Entendeu? Se você seguir um roteiro desses, por exemplo, isso aqui é uma coisa mínima. Você está nesse caminho da paracogniciologia, de saber como que acontece esse fenômeno parapsíquico. Entenderam? Agora, é que eu já perguntei para muita gente. Às vezes a pessoa, o que é comum acontecer, às vezes a pessoa nem se deu conta disso. Ela nem sabe se ela via Dimener quando ela quer. Isso é muito comum. A pessoa não parou para ter esse tipo de problema. Sabe? Como é que acontece? A gente está lá no campo, acontece, não acontece. Tá? A pessoa está só meio que ali conduzida pelos fatos. Mas isso tudo é intrigante. E para mim isso tudo é intrigante, entende? Tem várias possibilidades para responder essas perguntas. Né? Hoje em dia eu sou capaz de, quase tudo que eu faço, eu tenho condição de explicar. Eu sei como acontece, por isso que eu escrevi esses livros aqui. Entende? É o que o Silvan Muldoon também fez. Entende? A questão é dar o melhor de si. Isso é outro neologismo, eu chamo isso assim de disponibilidade metodológica. Você dispõe para os outros os seus recursos de pesquisa. Foi a maneira que eu usei para responder aqui, bem resumidamente, a questão que você colocou, que é diferente de chegar àquela história, né? Dar o peixe e ensinar a pescar. Isso é uma conduta pensênica diferente.
né? Na minha vida, eu tenho usado, nesse momento da fase que eu estou agora na minha vida, o que está mexendo mais comigo em termos de parafenômeno, que eu procuro usar esses conhecimentos, é no campo da expansão da consciência. O processo de expansão da consciência, gente, no cotidiano, na vida, é super útil. A cosmovisão amplia, você se aplica melhor às coisas. O que é expandir a consciência? Não é só a percepção. Expandir a consciência, assim, qualquer atributo da consciência que você tenha, se ele vai além de um normal, está expandindo. Tá? A percepção de uma energia e tal. No processo clássico que o professor Valdo coloca, a técnica de expansão de consciência, ele coloca pelas vias sensoriais. Você expande a consciência entrando pelas vias sensoriais. Isso não é definição, isso é uma técnica de como expandir a consciência. Mas você pode criar várias técnicas e aplicar isso. E não é uma coisa assim leviana. Estou de consciência expandida. Não é isso. Me chamou muito a atenção quando eu comecei a me relacionar com pessoas que atuam numa dimensão assistencial mais expandida, maior. Vou contar um caso aqui que foi o mais recente, isso eu coloquei fotos no Facebook e tudo, né? Foi o dia que eu conheci um senhor que se chama Alion Badiane. Ele é queniano, ele é diretor do UN Habitat, das Nações Unidas. Eu fui num congresso em 2015 e ele era um dos organizadores, junto com a organização que eu participo. Eu, como conscienciólogo, eu participo de uma organização global que planeja eventos junto com as Nações Unidas, especificamente com uma linha maior com o UN Habitat, que trabalha com urbanização no planeta. Então, era uma conferência global sobre a urbanização na China e na África. Foi a primeira conferência, que foi em 2015, na Universidade de Ottawa. Eu chego lá, na recepção, e tem um homem gigante, negro, com uma túnica, com aquele chapéu islâmico, sentado. Ele ficou meia hora assim, na abertura do evento. Eu não sabia quem era ele. Tá. Daqui a pouco o homem vai falar, gente. E a propriedade dele, a erudição, o discernimento, falando várias línguas, aquele negócio todo, né? Antes ele ficou lá quietão, aquele negócio. Aí eu falei, opa, deve ter alguma coisa ali. Aí eu fui querer conhecê-lo. Quando eu fui cumprimentá-lo, sabe o que aconteceu? Ele começou a falar comigo em português. Para começar. A energia dele me abraçou, aquele negócio, aquela simpatia toda, né? Eu tinha levado nessa viagem um livro Homo Reurbanizatus para dar para o meu amigo, um outro amigo. Eu cheguei para o meu amigo e falei, olha, eu vou dar esse livro ali para o outro, porque acho que vai ajudar mais ele tudo. Aí eu dei o Reurbanizatus para o Alion Badiane. Gente, e eu procurei conhecê-lo, conversar com ele, aquele negócio todo. Das minhas observações, o que me pareceu é que aquele cara, ele tem um nível de expansão de consciência habitual um pouco acima da média da gente. Eu não estou aqui especulando sobre o nível evolutivo dele, não. Estou falando de uma coisa que eu observei na parafenomenologia dele. Tá? A visão de conjunto, a maneira como ele lidava com os problemas, as pessoas. Ele, entende? Assim, a visão global do planeta, dos problemas. Não era ali só no evento. Ele tem uma missão aqui no nosso planeta hoje, que é de reurbanizar favelas em vários países, e esse é o trabalho nas Nações Unidas. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Então, o cara era tudo... E, realmente, a partir daí, eu já estava embalado no problema de investigar a cosmoconsciência e a expansão de consciência. Eu conheci um grupo de amigos fora do Brasil que pesquisa e mexe com expansão de consciência. Nessa organização que eu participo, eu estou lá como conscienciólogo, mas tem um amigo que é islâmico, tem outro que é hindu, tem outro que é judeu, tem outro que é africano lá das seitas dele, tem um monte de gente, cada um na sua seita. Isso é uma organização, e são acadêmicos que trabalham com espiritualidade, e nas suas universidades são pessoas que têm uma boa liderança. O meu amigo lá da Índia, ele é historiador, mas ele é especialista na ideologia terrorista. Né? O outro amigo que é iraniano, que é cidadão canadense, ele é especialista em desenvolvimento humano e pobreza radical. Sabe? Cada um assim. Eu mexo com a parte de prisões. E todos nós, esses amigos, mexem com o problema da... Eles sabem, nós sabemos o que é cosmoconsciência e expansão de consciência. Aí eles me convidaram para escrever um livro junto
que é esse livro aqui que já foi publicado esse ano. O título é Espiritualidade e Ética Global. É publicado por essa organização, que é Alternative Perspectives and Global Concerns. É o nome da organização. Aqui dentro tem um capítulo sobre conscienciologia, que eu escrevi. Vou falar aqui para vocês o título do capítulo. Experiências graduais de expansão da consciência, consciencialidade e ética global. Esse aqui é o título do capítulo. Então, eu tentei arrumar uma maneira de falar de como é que se constrói uma concepção que pode transcender e refutar o problema da espiritualidade religiosa. Porque os meus colegas de livro, de capítulo, todos são religiosos. Aqui tem um capítulo sobre judaísmo, sobre islamismo, sobre hinduísmo, budismo, religião, tudo isso. O livro é tudo assim, um capítulo sobre cada religião e gente ilustrada. Aí eu falei, o que eu vou falar ali? Como é que eu vou falar sobre isso? Então eu procurei construir um percurso, né, que pegasse um parafenômeno, que eles gostam, que eles entendem alguma coisa, para falar que pela parapercepção desse fenômeno e outras, a gente pode conhecer o que eu chamo aqui de um mundo espiritual. Você pode investigar por você mesmo, conhecer as projeções, etc. E a pessoa pode construir uma outra noção de consciencialidade. Aí tem uma parte aqui do texto que a gente vai fazer uma dualidade com a noção de espiritualidade, consciencialidade, para propor essa transcendência, né? Aí depois eu vou falar aqui da Cognópolis, da Conscienciologia, da CCCI, o capítulo é isso, ok? O princípio da descrença, o paradigma consciencial, a pesquisa da consciência é o que abre o texto. Então, é um texto que dá uma geral na Conscienciologia. Mandei essa proposta desse capítulo para os meus amigos, eles adoraram. E me pediram para desenvolver uma linha de publicações sobre a cosmoconsciência e a expansão de consciência. Isso foi antes de eu conhecer o Aliud Badiane. E aí, o que eu fiz? Gente, eu estou agora dedicado a isso. As minhas antenas estão voltadas para esse problema da percepção das consciências, das expansões de consciências em mim e no outro. Então, o meu estudo de pesquisa de paracognosciologia hoje está focado nisso. E eu vejo como é que a minha vida se orienta nisso. O Alexandre lembrou. Esse livro aqui, gente, na Amazon, ele custa quase R$400. Ele foi editado em Cambridge, por isso é caro. A editora lá, a gente opta por publicar na editora, que é para o pessoal dar valor para isso. O resultado é que é caro. Eu, como autor, eu tenho desconto de 40%. Tá? Eu peguei todos esses documentos da editora, tudo, sentei com o pessoal da Epígrafe, fizemos um estudo de viabilidade lá com o Hernani, tudo. Como é que vamos fazer para o pessoal aqui ver? A sugestão que o Hernani me deu ali foi de fazer isso aqui, que eu queria passar aí para vocês. Quem quiser, para mim, como autor, o livro ficou por R$205, com 40% de desconto, comprando direto na editora, espremendo, foi isso que deu. É caro. Ulisses, mas se alguém quiser, está aqui. Ulisses, eu te queria fazer uma pergunta. O que pode fazer uma pessoa, uma consciência, obteniendo esa expansión de conciencia? Es decir, cuando você está expandido consciencialmente, ¿cuál es el objetivo de eso? ¿Qué você faz con esa expansión? Solo deleitarse, qué expansión de conciencia más maravillosa tive. O faz esa expansión, llega a ese fenómeno de expandir la conciencia, ¿con qué objetivo? De ser mais você. Expandir a consciência significa simplesmente você viver mais plenamente, com tudo. Tudo melhora, suas percepções, suas ações, seu discernimento. Você consegue viver melhor. Se você quer fazer assistência, o que eu considero que melhora mais são as suas prioridades, as suas escolhas. Porque, Ulisses, si somos una energía con atributos infinitos, que aquí solo tenemos acceso a algunos de ellos, mas yo acho que siendo una persona que ya de soma, voy a poner ya de soma, va al extrafísico, él habrá conseguido, o ella, tal grado de evolución. Mas, ¿qué hace con, es decir,
Porque la vida... Mercedes, eu acho que eu encontrei uma maneira aqui de te responder, veja. Un minuto, que quiero añadir una cosa. Sí. ¿Cómo con esa, ya estamos en el extrafísico, y qué, quiero decir, es infinito las posibilidades. Sí. No conocemos casi nada de eso. Y por eso la paracognición me parece muito interessante. Sim. Mas eu quero saber... A gente conversa mais depois, mas olha, expansão de consciência não é um fenômeno neutro nem inócuo. A partir daí, tudo amplia. Tudo amplia. Ele não é uma coisa neutra. Gente, eu vou passar isso aqui para quem quiser se interessar, depois a gente conversa, coloca o nome, e-mail, telefone aqui. Tem esse livro, que tem esse capítulo da Conscienciologia, quem quiser adquirir. E eu já vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui de outro livro, tá? Que também, quem quiser adquirir, me diz que a gente importa mais barato do que está na Amazon. Esse livro aqui, que está na minha mão, foi escrito por um grupo de amigos meus, do Alexandre também agora, que a gente está se conhecendo, estão se conhecendo. Eles virão aqui ao CIAEC para fazer um debate sobre esse livro de 20 a 22 de outubro. Será um evento aqui no CIAEC, tá? O professor Rico Sneller é um holandês, ele também, nós trabalhamos juntos, ele escreveu aqui, esse livro é dele, esse outro. Esse livro chama-se As Bestas Selvagens no Deserto Filosófico. É uma crítica ao meio acadêmico, que como que os parapsíquicos do meio acadêmico se desviaram, não foram respeitados, foram mal entendidos, eles mesmos não se entenderam bem. Então é uma certa crítica ao meio acadêmico a partir de biografias de acadêmicos parapsíquicos. Isso aqui é um conjunto de biografias de acadêmicos parapsíquicos famosos. Schopenhauer, Kant, Schellinger, Derrida e vários. William James. É a biografia desses caras analisada sobre um viés parapsíquico. Então a gente vai debater esse livro em outubro. Esse livro aqui eu consigo importar por R$210. O mais barato, não tem lucro nenhum nisso, pelo contrário, espremendo tudo que dá. Na Amazon, isso aqui é bem mais caro que isso. Tá? Então, no papel que vocês receberem aí, um deles fala da espiritualidade e ética global, o outro fala do Wild Beasts in the Philosophical Desert. Esse que fala do Desert, é esse aqui que vai ter o evento no CIAEC. Quem quiser participar, aviso, é tudo em inglês. Tá? O livro e também o debate, tudo, a gente vai tentar traduzir, mas a base é em inglês. O texto é em inglês, isso aqui. É para ver quem quer adquirir esse livro, depois eu vou contatar a pessoa, tem que juntar o dinheiro, fazer a importação, tal. É isso. Com calma a gente organiza isso. Tá? Com relação ao dicionário de parafenomenologia, já foi publicado? Está na Editárias em processo. Agora, independente disso, com os pesquisadores, esse dicionário, gente, foi feito para intercâmbio entre os pesquisadores. Isso tudo eu antecipo, porque o que interessa é a pesquisa, é a fluência disso. Gente, eu queria convidar vocês para qualquer diálogo, a gente conversa depois, convidar vocês para a próxima tertúlia do professor Laurentino Afonso, que é Sabedoria nas Parêmias, próximo domingo, né? Imperdível, né? O assunto das parêmias é fascinante. Pessoal, o assunto aqui foi nesse ritmo que dava para falar, né? Agradeço demais a vocês aqui, foi maravilhoso aqui poder falar disso com vocês, tem muito mais assunto, né? E aí me ajudem com ideias como organizar isso. Agora, o que é ideal? Dá uma lida em algum artigo, algum texto, porque esse tipo de assunto ele é árido para transformar isso em curso. Eu mesmo tenho dificuldade. Nunca parei para ver, eu estou deixando isso um pouco mais para frente quando eu amadurecer um pouco mais, isso é o que eu pensava. Agora, se tiver sugestões ou gente que quiser ajudar a fazer junto, estuda e a gente ajuda nisso. Tá? Fazer cursos, Ulisses, passar isso aí. Sim. Agora, se eu fiz, você pode fazer. Estuda e faz os experimentos e vai lá você dar o curso. Muito longe do seu conhecimento. Estamos juntos.